E a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira verde a partir de janeiro, o que deve deixar a conta de energia um pouco mais barata, um alívio para o bolso do consumidor. Mas para sentir essa redução da tarifa, o consumidor vai precisar continuar economizando. Igor Albuquerque traz os detalhes para a gente. Igor. 2026 começa com uma ótima notícia e um alívio financeiro para todos os brasileiros. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro vai ser verde. E o que é que isso significa na prática? É que o Wilman vai falar agora para a gente. Seja muito bem-vindo. O que é que significa na prática essa tarifa verde? É sem adicional nesse valor da energia? Sim, quando a gente passa, as bandeiras tarifárias, na verdade, são adicionais que são implementados na fatura de energia em função da escassez hídrica que o país passa em determinados períodos. Então, a bandeira verde, ela traz justamente esse alívio na conta de energia, porque nenhum outro adicional ele vai ser incorporado na conta de energia e, consequentemente, você só vai pagar pelo seu consumo de energia. Como é que o pessoal pode fazer para economizar ainda mais, já que tem essa boa notícia? Quais são as dicas, as orientações? Olha só, na verdade, assim, as dicas, elas são dicas bem de praxe, Então, hoje, quando a gente pensa em consumo de energia elétrica, a gente tem que pensar na forma correta da utilização dos equipamentos. Então, hoje, quando a gente fala em ar-condicionado, são aparelhos que agora no verão a gente vai utilizar bastante, o calor está grande. Então, o ideal é a gente sempre manter uma temperatura em que seja uma temperatura aceitável de trabalho, tendo em vista que o equipamento ele vai trabalhar para resfriar o ambiente. Então, erroneamente, algumas pessoas terminam abaixando muito a temperatura dele. Exemplo, bota no mínimo da temperatura do ar-condicionado e, consequência disso, o equipamento ele passa a funcionar ininterruptamente, não conseguindo atingir aquela temperatura porque o próprio ambiente não é propício para isso. Então, a gente, regulando ele ali entre 21 e 23 graus, seria o ideal, porque ele vai conseguir refrigerar o ambiente, deixar o ambiente com um clima bem agradável, tá certo? E ele vai exercer o seu funcionamento de forma perfeita. Em relação a alguns eletrodomésticos, foram feitos para ficar na tomada? A gente dá exemplo assim de televisão, videogames, ou pelo contrário? Muita gente tem essa mística, Sim, na verdade, assim, os equipamentos, eles necessitam estar na tomada para que eles possibilitem receber o comando que são oriundos do controle remoto. Mas quando eles estão em desuso, então, no período noturno, em que a gente vai se retirar para poder descansar, para dormir, sempre que possível desligar esses equipamentos da tomada, porque uma vez estando conectados, consequentemente eles vão estar consumindo mais energia. Tendo essa tarifa verde e seguindo essas orientações, tudo indica que vai ter uma economia boa, A ideia é que se tenha, partindo do princípio em que você vai fazer o uso correto dos equipamentos. Então, hoje a gente tem uma gama de equipamentos que proporcionam, essa redução. Qual é o grande problema? Às vezes a gente ou não tem a informação desses equipamentos ou a gente faz o uso indevido deles. Se a gente for citar como exemplo chuveiro elétrico para a grande maioria das famílias são indispensáveis. Hoje é muito comum a gente ter nas residências. Então, antigamente a gente só tinha um chuveiro em que ele tinha lá a função inverno, verão. Hoje a gente já tem modelos que são eletrônicos, Então você consegue regular de forma mais precisa essa temperatura. Então, quanto mais quente o chuveiro disponibilizar água, mais ele vai consumir. O eletrônico ele lhe dá essa possibilidade de fazer uma regulagem, e essa regulagem você pode colocar água na temperatura ideal para o seu banho, e consequentemente você vai conseguir reduzir a sua fatura de energia com o uso do chuveiro elétrico também. Maravilha, Wilman. Muito obrigado pelas informações. Mas tem uma situação em específico que chama a atenção, que é nesse período que a criançada fica de férias, nas escolas, enfim, e começam a ter aquelas atividades dentro de casa, videogame, querem assistir televisão também. Eu vou conversar com a Vivian. A Vivian está passando por isso e sentindo na pele essa situação, tem 2 filhos, Vivian, quais são as suas estratégias para driblar essa alta nos preços, no valor também da energia? A gente costuma fazer o seguinte, limitar o uso das telas, porque quando eles estão em aula, eles passam um horário inteiro em aula. O outro horário, eles costumam estar no inglês, no esporte, na educação física. E esse tempo de férias, eles querem o tempo todo telas, a televisão especialmente, o videogame. Então, a gente começa a limitar o tempo de televisão, o tempo de videogame. E, em especial, a gente começa a brincar com eles fora da residência. A gente aproveita as pracinhas daqui de Maceió, a gente aproveita piscina, vai à praia, para que eles possam ter esse tempo fora e aí a gente dá essa economizada.
Você já vem com essa prática com o seu filho mais velho e está utilizando no filho mais novo? Como é que vem sendo essa conversa? Exatamente. Há 10 anos, né, que a gente tem o nosso mais velho e a gente sempre fez essa estratégia. E agora o Pedro foi o primeiro ano na escola, são as primeiras férias dele e a gente está repetindo também. Mas o que é importante fazer essa junção, né, das atividades eletrônicas, que são muito atuais hoje em dia, mas também levar essas atividades na rua, né, nas praças. Com certeza, onde ele vai aproveitar bastante o ar livre, fazer novas amizades, né, brincar como a gente brincava antigamente. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, Vivian, pelas informações. Está aí, notícia boa, a partir de janeiro, bandeira verde para a tarifa aí da energia, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio. Isso é uma notícia maravilhosa, né, para o bolso do consumidor, bandeira verde, uma tarifa com um alívio maior na conta do fim do mês, mas claro, desafio grande para muitas famílias, porque a meninada está de férias, o calor está grande e tem que dar aquela maneirada para poder sentir o alívio de fato na fatura quando a conta chegar no fim do mês, né? Ficam então as dicas aqui no AL1.